A Marinha do Brasil é responsável por fazer a segurança náutica do país junto às autoridades marítimas, como guarda costeira, dentre outros. Devido à pandemia de Covid-19 que nos atingiu de maneira global, nos últimos anos, o país, como um todo, juntou esforços para fazer o possível para levar tratamento às zonas de extremo isolamento. Na Amazônia, por conta de sua grande extensão territorial, foi obrigado ao uso das Forças Armadas no auxílio de transporte e segurança das equipes médicas. Neste caso, estamos falando de aeronáutica, marinha e exército, unindo forças para melhor atender o povo que juramos proteger, de tudo e de todos. Eu me chamo Salomão, sou sargento e tripulante fixo da embarcação conhecida como Oswaldo Cruz, um navio e suporte médico que usamos nessa situação para transportar unidades médicas e de saúde, além de equipamentos para povoados isolados ou de difícil acesso à Amazônia. Conosco haviam cerca de 20 tripulantes civis, mais 30 militares das diversas áreas, tanto artilharia como médicos. Não que precisássemos ou achávamos que não precisaria, pelo menos era isso que pensávamos. Eu sei que o que vou lhes contar é difícil de acreditar, e não vou julgar se não acreditarem. Até para mim foi difícil de acreditar, até porque, se eu não visse com meus próprios olhos, eu com certeza indicaria a qualquer um que contasse algo assim que procurasse um psiquiatra, pois parece sim coisa de gente louca. Pois bem, a missão partia do CEPAO, Capitania dos Portos da Amazônia Oriental, com o objetivo de atender comunidades ribeirinhas com suprimentos, assistência médica e, se necessário, a instalação de unidades de isolamento, a fim de deter ou de pelo menos frear o contágio. Para isso, nos acompanhava a embarcação Carlos Chagas, também da classe hospitalar. Saímos com o raiar do sol, o dia ensolarado e quente. Como sempre é nos rios amazônicos, pouco a pouco as cidades maiores iam saindo da vista e íamos passando por pequenas comunidades ribeirinhas. A noite densa e escura, onde somente os olhos acesos dos jacarés e os barulhos de animais poderiam ser vistos, de maneira a dar um tom até mais calmo ao nosso trajeto. À medida que os dias passavam, as localidades iam ficando cada vez mais solitárias e distantes. Já passávamos do 8º dia de navegação, quando numa noite, após sairmos de uma comunidade e nos preparando para um trecho mais sinuoso, nos deparamos com uma embarcação. Uma canoa pequena, com um candeeiro aceso. Como estávamos muito longe da margem e não avistamos ninguém esperando às margens e nem vimos sinais de pescaria por perto, decidimos abordar a embarcação. Poderia ser algum hostil querendo levar a embarcação de assalto, pois já estávamos próximos às fronteiras, e a quantidade de piratas nessas águas é espantosa. E mesmo nós, sendo militares, era sempre melhor prevenir a que remediar. Era uma pequena canoa de fabricação caseira, movida a remo. Na ponta da frente, um candeeiro e com apenas um tripulante, um senhor de idade, deitado na parte de dentro, embrulhado em lençóis brancos, segurando uma imagem de Nossa Senhora Aparecida. O homem foi levado a bordo do Oswaldo Cruz e parecia estar sob situação do choque extremo, que é aquela condição em que a pessoa fica travada ou congelada, os olhos vidrados e falando coisas fora de rumo. Ele parecia ter passado por alguma situação de perigo extremo, e logo começamos a pensar que se tratava de uma vítima de assalto ou violência por parte dos ditos piratas que mencionei acima. Porém, o homem resgatado
repetia incessantemente uma parte de uma reza que dizia: Retira-te, Satanás, bebi tu mesmo do teu veneno. Não sabíamos o nome do Senhor, não sabíamos de onde ele era e nem o que tinha passado, e por precaução o colocamos numa cela de contenção, no deck inferior do navio, para a segurança do homem e de nossa tripulação. Somente quando o sol raiou, na manhã do dia seguinte, após a troca de guarda, que fui informado que o senhor resgatado na noite anterior havia apresentado melhora e retornado à lucidez, e estava contando uma história que, pelo sim ou pelo não, precisava ser ouvida. Então, como oficial médico do navio, eu fui para entrevistar o nosso prisioneiro, a fim de saber o que estava acontecendo, que ele estava na deriva naquele rio sozinho, à deriva numa canoa, àquela hora. Com a luz do dia e bem mais orientado, foi que tive noção do que estava acontecendo com aquele homem. Ainda bem debilitado, um homem não falava coisa com coisa, ou pelo menos era isso que parecia, pois ele contava uma história, nada com nada. Nós o alimentamos e só lá pelas 10 da manhã, após muita insistência, foi que ele começou a falar alguma coisa. Ele dizia se chamar Anternor e que morava no povoado descendo o rio, próximo de onde o encontramos. Aproveitei para questionar o porquê dele estar na situação em que o encontramos, e foi aí que ouvi a história mais assombrosa que eu poderia imaginar. Meu senhor, eu juro por tudo que é mais sagrado, pela imagem de Nossa Senhora Aparecida, minha padroeira, juro que eu vou te contar é a mais pura verdade. Eu apenas acenei com a cabeça em sinal de afirmação. Não queria dar muita credibilidade ao homem, e nem desencorajá-lo. E com isso, seu Antenor começou a contar sua história. Eu sou pescador há mais de 50 anos. Sou nascido e criado nessas matas e rios. Conheço toda a qualidade de bicho da mata e do rio. Nada nesses lugares é novidade para mim. Já vi cobra do tamanho desse barco, jacaré de tão grande que come boi vivo. Mas o que eu vi não é nada disso não. Não é nem desse mundo, eu lhe juro. Eu estava no rio, umas 6 horas da tarde, recolhendo a rede de pesca. A lua já estava alta no céu, quando eu olhei para o rumo da minha casa. Seu Antenor tremia enquanto continuava seu relato. Quando vi, perto da minha casa, um vulto preto, na beira do rio, parado, como se olhasse na minha direção. Eu achava que era meu pai ou alguns dos meus irmãos, e aí decidi acenar com a mão. Mas aí vi aquilo abrir uma boca enorme, no meio da barriga, e gritando como se estivesse apanhando, e de repente parecia que aquilo tinha pulado no rio. Só que eu tinha tomado umas naquele dia, e passei o dia no rio tomando sol na cabeça. Achei que poderia ser coisa de minha cabeça, porque eu nunca tinha passado por nada assim. Então eu estava me ajeitando para voltar para casa, quando ouvi uma voz de criança dentro do rio, falando alguma coisa nessa língua de índio, de um jeito todo estranho. Comecei a procurar e nada de achar. Apontava o candeeiro para um lado e para o outro e nada de achar nada. Quando dei por mim já era noite. De repente, vi aqueles olhos me olhando, acesos, a poucos metros do barco. Os olhos amarelos do bicho acesos ficavam me encarando por horas e horas. Quando tentei remar para voltar para casa, alguma coisa puxou meus remos para dentro do rio. Comecei a gritar por ajuda, mas por algum motivo ninguém me ouvia. Me desesperei e deitei no barco e comecei a rezar,
me apegando com minha Nossa Senhora de Aparecida. E por um milagre de Deus, vocês apareceram. Todos os oficiais da embarcação que estavam ali pensaram a mesma coisa. Parecia que o homem tinha alguns transtornos mentais e deveria ter saído sem a supervisão da família. Mas para nós não prejudicarmos o homem, nós decidimos prosseguir sem o confrontar. Explicamos a ele que tínhamos uma missão e que não poderíamos o levar imediatamente para casa, que nós iríamos levá-lo conosco tanto na ida e na volta. O deixaríamos em sua respectiva casa. Seu Antenor nos ajudou demais com as viagens, nos ajudando a navegar pelas águas do rio Amazonas. Foi de grande ajuda, além de ajudar com cargas e suprimentos, e até falando alguns idiomas indígenas, que nos ajudou a fazer amizades. Mas a conversa nos convéis era só uma. Estávamos transportando um homem que viu o Mampiguari. Foi uma missão de quase 4 dias após o encontro do seu Antenor. Cumprimos nossas missões e nos preparamos para descer o rio. Já passava das 6 da noite, quando levantamos as âncoras. Caía uma chuva forte, com muitos raios. Acendemos todos os refletores da embarcação, motores com potência de pouco torque. Tínhamos que ter cuidado ao descer o rio dessa maneira. Mas esse era o menor de nossos problemas, pois assim que saímos do vilarejo, as coisas já começaram a ficar estranhas. Já começou com seu Antenor, gritando, correndo na embarcação, esbravejando algo sobre alguma coisa ter vindo buscar ele. Ele gritava enquanto rezava várias ave-marias. O homem estava fora de controle, e para poder controlá-lo, foi necessário deixá-lo em contenção, numa cela no convés abaixo. Mas alguma coisa realmente estava errada. Não tinha nem 30 minutos que tínhamos saído e a sala de máquinas parou do nada. Com a falha dos motores, não dava para manter a força elétrica. A chuva não deixava as velas acesas. Nem as baterias dos painéis solares estavam funcionando. E sinceramente, algo em mim dizia que aquilo estava errado, e muito errado. Não sei bem que horas eram. Só sei que o céu se abriu e o rio ficou silencioso e calmo. Aliás, tudo ficou silencioso e calmo, de maneira que não tinha som de nada além do movimento do barco e dos marinheiros a bordo que relatavam movimentação na margem. Acreditávamos que se tratavam de piratas de rio, ou algo assim, pois em todas as direções se relatava movimentação. Dei a ordem para que um mínimo movimento hostil que se fosse disparado a tiros de aviso. Eu me posicionei na torreta de proa do navio. Para quem não sabe, a proa é a frente do navio e torreta é uma metralhadora pesada que fica fixada em uma estrutura. Do nada, a luz do navio retornou. Todos os refletores se acenderam. Todos os marinheiros e soldados gritavam e diziam que tinha algo na água. Não era um delírio, ou poderia ser, não sei. O rio parecia estar cheio de corpos, como se tivessem descido o rio abaixo. Eu sabia que algo estava errado. Aquilo não parecia ser real. Gritei que mantivessem as posições e não fizessem nada, que só atirassem em caso de urgência. Apontei o refletor na torreta para a margem e vi algo que até hoje não tenho como explicar de outra forma, mas era algo muito grande e forte. Tinha uma pele como se fosse escamosa, olhos enormes e amarelos, como de um jacaré, e a boca daquela coisa ficava no meio da barriga, e ouvi sons como se fossem umas crianças gritando por ajuda. Pareciam precisar muito, e o efeito daquilo era ativar nossos instintos de proteção.
Vi muitos homens abaixarem as armas, como se tivessem hipnotizados. Alguns até se jogaram na água. Outros tentaram lhe puxar, mas assim que eles caíam na água, algo os puxava rapidamente para o fundo. Entendi que era aquela coisa que estava fazendo isso, mas por algum motivo ele não podia subir a bordo. Então engatilhei a torreta e comecei a disparar na direção daquela coisa. Os homens também ativavam e outras coisas que não sabíamos o que eram. Acredito que ou eu acertei ou algum dos homens acertaram, pois os gritos de criança cessaram. A casa de máquinas reacionou e os motores ligaram novamente. O maquinista e o capitão do navio acionaram todos os motores com força de proa e saímos dali o mais rápido possível. Passando desses problemas e após contadas as baixas, desci a cela de seu antenor, mas não tinha mais nada lá, apenas rastros encharcados e a imagem de Nossa Senhora Aparecida em sua cela. Eu fiquei perplexo, chamei todos os guardas, mas ninguém sabia explicar o que havia acontecido. Apenas o maquinista, que dizia ter visto seu antenor saindo sem roupas, correndo e arrancando pedaços do próprio corpo, como se ele estivesse se machucando. O maquinista disse que não tomou nenhuma decisão, porque sentiu que se o fizesse não voltaria, e que ele apenas se escondeu entre as máquinas até aquilo sumir de vez. Isso tudo foi relatado de maneira oficial, porém o Comando-Geral da Marinha do Brasil atestou que estávamos passando por estresse pós-traumático, que as coisas que havíamos visto eram frutos de nossa cabeça, algo como um delírio coletivo, fruto do cansaço por conta da extensão de dias da missão. Fomos todos afastados de nossos postos e obrigados a fazer terapia. Só que quanto mais tentavam me convencer do contrário, mais eu sabia que eu tinha passado por algo sobrenatural. Eu sei o que eu e meus homens passamos. E um dia eu volto lá, atrás daquele velho Mapiguari, para vingar os meus homens e dar fim nessa loucura de vez.